Essa comunicação propõe uma leitura acerca de fundamentos que balizam qualidades atribuídas a intervalos musicais no Grados et Parnassum, de Johann Joseph Fuchs. Para tanto, tocando temas como antigo e moderno, gosto e correção, regra e arte, divino e humano, exercício, uso e especulação, recuperam-se alguns preceitos presentes em Zarlino, observando aproximações e afastamentos daquilo que, mais tarde, Fuchs levou em conta. São destacadas as relações entre número harmônico e a ideia de perfeição, sobre a presença de um subjacente à música que não pode ser acessado pelos sentidos, senão pelo pensamento. Com isso, percebe-se que Fuchs dialoga com uma tradição especulativa que julga as proporções musicais a partir das distâncias do número que é compreendido, nesse contexto, como representante da unidade, do princípio, do Criador. Por fim, observa-se que, contrapondo-se ao valor da regra pela regra, esse tipo de leitura pode arejar nossas rotinas de ensino e aprendizagem musical. Como pano de fundo da querela dos antigos e modernos, pode-se notar que Fuchs, no Grados, se posiciona a favor do antigo, posicionamento que guia seu texto, a começar pelo próprio título que evoca a jornada até o topo da montanha sagrada que preserva Apolo e as musas. Segue pela redação em latim, a linguagem clássica, e pela somização, qualificada por Matheson como uma velha escada que já não chegava tão alto, e por isso, abolida pelas pessoas inteligentes e esclarecidas. Outro sinal do antigo é a escolha de Palestrina como personificação do mestre Aloys, personificação que, segundo Bench, incorpora o revisitado mundo clássico da Renascença, oferecendo uma chave para a compreensão da metonímica fala de Fuchs. Com o nome de Aloys, me refiro ao mestre, o farol da música, o ilustríssimo Palestrina, a quem devo tudo o que dessa ciência há em mim, e cuja memória, enquanto eu viver, nunca deixarei de honrar com as maiores mostras de devoção. Fuchs afirma: a música moderna se tornou quase arbitrária. Os compositores temem vivamente, como se da morte se tratasse, que lhes atribuam leis e escola, pois não desejam se sujeitar a nenhum preceito ou doutrina. Fuchs considerava que os compositores modernos estavam perdidos em uma insanidade desenfreada, e não acreditava que poderia reverter isso. O Grados, portanto, visava a instrução dos jovens dentro da sanidade e propõe uma alternativa à corrupção dos tempos. Fuchs afirma: se preparam, de fato, remédios para os enfermos e para os que não gozam de boa saúde. Não obstante, meu trabalho não aspira a isso, e tampouco creio possuir tanta força para acreditar que eu possa deter, por assim dizer, o curso de uma torrente que se desvia precipitadamente de seu curso, e fazer que os compositores abandonem seu licencioso sistema de escrita para retornar à sanidade. De minha parte, não há problema de que cada um siga seu parecer. Meu objetivo é proporcionar ajuda aos adolescentes que aspiram a essa arte. Reiterando Zarlino e autores mais antigos, Fuchs mostra considerar que, no correto julgamento das coisas, a razão não pode ser abandonada, e essa adesão não se separa de suas considerações sobre o gosto. Mesmo recuperando o ditado a mim gosto o meu, a ti o teu e a cada um o seu, Fuchs reforça um princípio universal: agrada aos sentidos qualquer coisa que possua, em sua disposição, uma harmonia proporcionada. Tal proporção se refere ao princípio numérico que fundamenta noções de arte, beleza e contraponto. Então, ainda que reconheça a presunção do gosto, Fuchs declara que o sujeito inteligente e bem instruído saberá manter a ordem das coisas da natureza. Nesta perspectiva, desaprova aqueles que abdicam da natureza em nome da novidade, pois se apoderam da ideia de criação, afrontando o dogma de que o único criador é Deus, autor de toda a Gênese, enquanto ao compositor cabe a limitada capacidade de engenho. Fuchs diz: alguns compositores modernos, apartando-se do acostumado uso das consonâncias e dissonâncias, a partir das ideias de gosto e de novidade, violam todas as normas e leis da arte e, adulando a si mesmos, pensam que se converteram em criadores, o que está somente ao alcance de Deus onipotente. Ainda que a realidade seja que a capacidade de inovar de nosso limitado engenho não consiste em outra coisa que uma disposição sempre cambiante, estabelecida com bom critério das mesmas consonâncias e dissonâncias. Fuchs está entre aqueles que atribuem ao número um papel ordenador que permite vislumbrar a mente do Criador, e esta compreensão é encontrada também em Zarlino. Desde o início do mundo, todas as coisas criadas por Deus foram ordenadas por ele pelo número. Antes de tudo, o número era o principal exemplar da mente do Criador. Portanto, é necessário que todas as coisas sejam compreendidas e sujeitas ao número, porque o número é tão necessário que, se fosse retirado, primeiro tudo se destruiria. Então, como acreditava Platão, o homem perderia toda a prudência e conhecimento, de modo que ele não seria mais capaz de dar sentido a qualquer coisa que o intelecto ou a memória possam possuir, e as artes seriam perdidas. Não seria mais necessário falar ou escrever nada sobre música, porque sua razão de ser desapareceria por completo se a música não tivesse outra base firme senão a numérica.
Com isso, Fuchs defende tanto o conhecimento especulativo quanto o conhecimento prático e poético. A especulação revela as proporções subjacentes e as regras da arte, e o prático e poético conduzem ao emprego convencional dessas regras. Em conjunto, tais conhecimentos possibilitam que o músico perfeito desenvolva sua capacidade de julgamento, sem a qual, para Fuchs, não se pode compreender a qualificação dos intervalos musicais expressa pelo número. A expressão músico perfeito é de Zarlino, que diz que músico é aquele que na música é perito e que tem a faculdade de julgar, não pelo som, mas pela razão, aquilo que em tal ciência está contido. E se puser em obra as coisas pertencentes à prática, fará a sua ciência ainda mais perfeita, e músico perfeito poderá chamar-se. Os preceitos vão se revelando. O saber compor respeita leis e limites do contraponto, e a inovação injustificada é compreendida como corrupção. O julgamento correto, aquele que harmoniza razão e sentidos, exige do músico que ele seja especialista em coisas da ciência, isso é, da especulação, e que seja especialista nas coisas da arte, que consistem na prática. Já na introdução do Grados, Fuchs anuncia que tratará da música artificial, dividindo-a em duas, especulativa e prática. No primeiro livro, que trata da música especulativa visando uma aquisição mais plena da prática, encontram-se definições de proporção e proporção musical. Euclides e outros definem a proporção como correspondência uma a outra entre duas quantidades dentro de um mesmo gênero análogo. Proporção musical é a correspondência ou relação entre um número sonoro e outro número sonoro. Sendo assim, como descrever e interpretar as qualidades dos intervalos musicais através dos números? Fuchs extrai critérios para o julgamento das qualidades dos intervalos partindo da proporção subjacente ao intervalo de oitava, diapasão, e aquilo que, em sentido amplo, essa proporção representa. Tal intervalo é compreendido como o mais perfeito, pois comporta a totalidade dos intervalos possíveis, os simples de fato e, além disso, os compostos em potência. A intelecção dessa perfeição observa os termos da oitava. Com proporção 2:1, seu primeiro termo é o próprio princípio, ou seja, a unidade, e o segundo, o número 2, é imediato à unidade. Fuchs reitera que tal ordem é análoga à criação divina, pois os anjos, que mais próximos estão do princípio, superam em perfeição todas as demais criações. Detentores da faculdade racional, os homens seguem os anjos na hierarquia das criações, sucedidos pelos animais e pelos objetos inanimados. Portanto, a hierarquização decorre da proximidade ao princípio. Sendo a proporção subjacente à oitava a totalidade, por analogia, esse intervalo sonoro passa a representar as qualidades da criação divina. Com Zarlino, que, assim como Fuchs cita Euclides quando trata dos números, compreende-se que o 1 não é propriamente uma quantidade, mas sim o princípio da própria quantidade. Euclides de Mégara a descreveu muito bem, a unidade, dizendo que o número é uma multidão composta de muitas unidades. Embora a unidade não seja um número, é princípio do número. Para Zarlino, os sons constituem a matéria da consonância, aquilo que é acessado através dos sentidos, enquanto o número e as proporções constituem a forma das consonâncias, aquilo que é acessado através do pensamento. E essa forma é chamada por Zarlino de causa intrínseca, ou seja, o modelo, o exemplar, a partir do qual tudo é feito para se parecer. A perfeição pela proximidade do princípio, do 1, permite estratificações não só entre consonância e dissonância, entre consonâncias perfeitas e imperfeitas. Permite também propor hierarquizações no interior das consonâncias perfeitas, das imperfeitas e das dissonâncias. Para tanto, Fuchs recorre a uma racionalização por adição. Sobre a proporção 3:2, quinta justa, Fuchs nota que esta é menos perfeita que a oitava, pois a soma dos termos 2:1 totaliza 3, enquanto a soma dos termos 3:2 totaliza 5, quantia que é mais distante da unidade, seu princípio, que o número 3. Com os antigos, Fuchs chega ao número máximo que comporta a perfeição, o 6, pois a própria natureza se inclina a produzir consonâncias de tal tipo que seus termos, somados por adição, não excedem o número 6, como pode se verificar com o uníssono, com a oitava, com a quinta, com a 12ª, com a 15ª. Nota-se que a proporção 4:3, a quarta justa, não foi incluída entre as consonâncias perfeitas. Trata-se de uma reinterpretação do cenário? Supondo que sim, Fuchs encontraria subsídios para justificar a imperfeição de terça e sexta, pois tais consonâncias, assim como as perfeitas, pertencem ao cenário? Vejamos. Os termos das proporções 5:4, terça maior, 6:5, terça menor e 5:3, sexta maior, não ultrapassam o número 6 e, portanto, estão no âmbito cenário. Então, para distinguir perfeições e imperfeições, Fuchs soma tais termos, ou seja, desconsiderando que, individualmente, tais termos são inferiores a 6,
Fuchs soma os termos, obtendo alguns números que, superando o 6, alcançam o âmbito do cenário duplicado, o que justifica sua imperfeição. Com isso, são perfeitos a oitava, a quinta, a 12ª e a 15ª, e imperfeitos a terça maior, a terça menor e a sexta maior, números que não podem ser valorados como consonâncias perfeitas, seja porque a soma de seus termos excede o número 6, seja porque a natureza não participa de sua produção. Assim, com números, a causa formal dos intervalos musicais, Fuchs embasa distinções. Entre consonâncias perfeitas e imperfeitas, aquelas vão até o 6 e essas até o 6 duplicado. No conjunto das consonâncias imperfeitas, pela distância da unidade, algumas são mais imperfeitas do que outras. Terça maior, 5/4, é menos imperfeita que a terça menor, 6/5, pois 9 está mais perto do 1 do que 11. Se a soma dos termos ultrapassar o 6 duplicado, então é dissonância. Vejamos duas dissonâncias famosas, o trítono e a quinta diminuta, o diabolos em música. A intelecção fuchsiana dessa diabólica conotação depende, então, do conhecimento das razões numéricas subjacentes aos intervalos de 3 tons. A razão do trítono resulta da soma de 2 tons maiores, de proporção 9/8, e um tom menor, de proporção 10/9. Com a operação descrita por Fuchs, temos multiplicam-se os termos maiores de cada proporção, 9 vezes 9 vezes 10, resultando 810. Multiplicam-se os termos menores, 8 vezes 8 vezes 9, resultando 576. Essa proporção, 810 por 576, é simplificada. Os dois números são divididos por 9, resultando 90 por 64. Termos que são novamente divididos, agora por 2, resultando 45 por 32, que somados totalizam 77. A quinta diminuta deve ser considerada em separado, pois, conforme Fuchs, esse intervalo e o trítono não são equidistantes, ou seja, decorrem da soma de razões diferentes. A quinta diminuta resulta da soma de uma quarta justa, de proporção 4/3, e de um semitão maior, de proporção 16/15. Multiplicam-se os termos maiores de cada proporção, 4 vezes 16 igual a 64, e os termos menores, 3 vezes 15 igual a 45. Tais números, 64 por 45, não podem ser simplificados, pois não há divisor comum. Somados, resultam 109. Assim, no âmbito da oitava, os intervalos de 3 tons, 77 e 109, são os mais distantes da unidade, aqueles que causam maior moléstia aos sentidos. Considerando as razões numéricas como causa formal da consonância e, também, que a distância da unidade revela o valor da perfeição, Fuchs sustenta seu discurso. Quem não vê, quanto mais separadas estão as coisas de seu criador ou princípio, mais imperfeitas são em nobreza. De forma similar, a coisa é assim em relação aos intervalos musicais, no que diz respeito à sua perfeição e imperfeição. E, em efeito, quanto maiores os termos de uma proporção e quanto mais longe esses termos estejam da unidade, seu princípio, mais imperfeitos serão os intervalos que dela derivam. Fuchs e aqueles que levam em conta suas interpretações primeiras compartilham a premissa de que, ao músico, não convém desassociar exercício, uso e especulação. No Grados, esse argumento é reiterado em diferentes passagens e imagens, dialogando com autores do passado que nem sempre são nominalmente citados. A especulação permite acesso à causa formal, algo que é subjacente aos intervalos musicais, e o exercício e o uso são degraus que orientam combinações engenhosas e decorosas das consonâncias e dissonâncias. Conhecer as distâncias da unidade fundamenta o reconhecer qualidades, perfeições e imperfeições. E esse fundamento é aceitável pela razão, isso é, algo que pode ser apreendido, compartilhado e que não se prende a uma leitura esvaziada das prescrições. A partir dessa breve exposição, pode-se enxergar uma alternativa para o enfrentamento de esvaziamento que, confundindo propósitos, reduz o Grados a um conjunto de regras pelas regras, desvinculando os capítulos que precedem e sucedem o estudo das espécies e, com isso, esvazia o discurso fuchsiano de sua transcendência, cultura e história. Em suma, reconhecer no Grados, querelas entre antigos e modernos, discussões sobre o gosto e sobre o valor dos números, pode arejar nossas práticas de ensino e aprendizagem, posto que a leitura abrangente e contextualizada das proporções musicais pode nos ajudar a ouvir mais longe.